Boa noite, queridos irmãos, estamos reunidos mais uma vez para o nosso Evangelho no Lar, onde vamos recapitular os ensinamentos que Jesus nos deixou através do nosso Evangelho e procurar colocar em prática no nosso dia a dia. E à medida que a gente vai recapitulando, a gente vai assimilando um pouquinho mais esses conhecimentos e com certeza, com essa assimilação, nos melhorando, nos burilando, corrigindo as nossas faltas ainda. E agradecemos esta oportunidade de estarmos juntos a todos os irmãos da espiritualidade que todas as noites adentram os nossos lares, nos envolvendo, tratando também aqueles irmãos que estão em nossos pensamentos, irmãos que pedimos durante o Evangelho, toda assistência desses irmãos. Gratidão sempre e que eles estejam sempre conosco, nos fortalecendo na nossa caminhada e na nossa mudança também, na nossa reforma íntima. Hoje nós vamos estudar, continuando no capítulo 10º, Instruções dos Espíritos, Perdão das Ofensas. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoai-lhes-ei não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Eis uma dessas palavras de Jesus que mais devem atingir a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Comparai essas palavras de misericórdia com as da oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que Jesus dá aos seus discípulos e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, ainda que a ofensa te seja feita frequentemente. Ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que os torna invulneráveis contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias. Serás brando e humilde de coração, não medindo jamais a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não tem Ele que te perdoar frequentemente e conta o número de vezes que seu perdão desce para pagar tuas faltas? Escutai, pois, essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai da indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos, mesmo de vosso amor. Dai, porque o Senhor vos restituirá. Perdoai, porque o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, porque o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, porque o Senhor vos fará sentar à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai as palavras que vos dirijo, da parte daquele que do alto dos esplendores celestes está voltado sempre para vós, e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai, pois, aos vossos irmãos como tendes necessidade que eles vos perdoem. Se os seus atos vos foram pessoalmente prejudiciais, é um motivo a mais para serdes indulgentes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Não haveria nenhum em relevar os erros de vossos irmãos se eles não houvessem feito senão ofensas leves. Espíritas, não ouvideis jamais de que tanto por palavras como por ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vã. Se vós vos dizeis espíritas, sede-o, pois. Olvidai o mal que se vos pode fazer, e não penseis senão uma coisa, o bem que podeis realizar. Aquele que entrou neste caminho, dele não deve se afastar, mesmo pelo pensamento, porque sois responsáveis pelos vossos pensamentos, que Deus conhece. Fazeis, pois, que eles estejam despojados de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que permanece no fundo do coração de cada um.
Feliz, pois, aquele que pode cada noite adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Simeão, Bordeaux, 1862. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor. Perdoai, pois, meus irmãos, a fim de que Deus vos perdoe. Porque se sois duros, exigentes, inflexíveis, se tendes rigor mesmo por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça que cada dia tendes maior necessidade de indulgência? Ai daquele que diz: eu nunca perdoarei, porque pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo em vós mesmos não foste o agressor? Quem sabe se nessa luta que começa por um golpe de espinho e acaba por uma ruptura, não iniciaste o primeiro golpe? Se uma palavra ofensiva, se não vos escapou, se usaste de toda a moderação necessária, sem dúvida, vosso adversário errou em se mostrar muito suscetível, mas é para vós uma razão para serdes indulgentes e de não merecer a censura que lhe endereçais. Admitamos que foste realmente o ofendido, numa circunstância. Quem diz que não envenenastes a coisa por represálias e que não fizestes degenerar em querela séria aquilo que teria podido facilmente cair no esquecimento? Se dependia de vós impedir-lhe as consequências, e se não o fizestes, sois culpados. Admitamos, enfim, que não tendes absolutamente nenhuma censura a vos fazer, e com isso não tereis senão maior mérito em vos mostrar clementes. Não há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem de seus adversários: eu lhe perdoo, enquanto que interiormente experimentam um secreto prazer do mal que lhe acontece, dizendo para si mesmas que ele não tem senão o que merece. Quantos dizem eu perdoo e que acrescentam: mas não me reconciliarei nunca. Não quero vê-lo pelo resto da vida. Está aí o perdão do Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será contado, porque Deus não se contenta com aparência. Ele sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos. Não se lhe engana com palavras e vãos simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de rebaixamento e de inferioridade. Não ouvideis que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, bem mais que pelas palavras. Paulo, apóstolo, Leão, 1861. Bom, meus irmãos, é uma lição maravilhosa, né? E muito difícil de ser cumprida, porque ainda somos muito imperfeitos. Mas nós temos que tirar de nós esse sentimento cada dia. Não temos que nos melindrar com pequenas coisas, nos magoar, ficar decepcionado com as pessoas. Saber que todos esses sentimentos, eles são exteriores a nós. Nós fomos criados por Deus com sentimentos nobres, como o mais puro, que é o amor. Então é esses sentimentos que nós temos que fazer brotar. Cada um dá o que tem, ninguém dá o que não tem. Então, de repente, se uma pessoa nos ofende, nos agride, é porque aquela pessoa está necessitada e nós não estamos conseguindo enxergar. Nós só vemos a ofensa em si, mas não vamos no íntimo daquela pessoa analisar o que ela está passando, por que ela fez essa agressão.
O que está acontecendo com esta pessoa? De repente ela está passando por uma dificuldade, a maneira de exteriorizar, de pedir ajuda, é com agressão, com um jeito mais duro de ser. É o primeiro sentimento que vem dela, porque ela consegue colocar para fora aquela dificuldade que ela está passando. Então, meus queridos irmãos, nós devemos perdoar, para que a gente também consiga ser perdoado. E nos perdoar também, que é muito importante. É mais fácil a gente perdoar o outro do que nos perdoar. Também devemos nos perdoar, ser indulgentes conosco. E o perdão também, ele tem que ser do fundo do coração, o verdadeiro esquecimento. Não é querer se aproximar e ser amigo ou com falsidades para dizer que perdoou. Não. É realmente esquecer, realmente desejar o bem para aquela pessoa, desejar o melhor para aquela pessoa, para que aos pouquinhos tudo isso vá passando. O perdão, ele é dia a dia. Não é uma coisa que tu diz, eu perdoo e acabou. Ele tem que ser trabalhado em nós diariamente. E perdoar sempre, não receber, não se sentir magoado, porque nós só somos magoados se a gente se permitir. Nós somos ofendidos se nós nos permitirmos sermos ofendidos. Então, esse sentimento está em nós, deixar ou não nos atingir. Nós temos esta possibilidade. Então, meus irmãos, outra coisa sobre o perdão é que a falta de perdão, nós somos os maiores prejudicados, porque a falta de perdão, além de dar todos aqueles sentimentos nocivos de ansiedade, de insegurança, também adoece o nosso corpo físico. É capaz de trazer doenças para nosso corpo, como as mais simples, como alergias, como dores musculares, dor na coluna, dor de cabeça e também até um tumor, dependendo de quanto tempo essa pessoa fica remoendo essa ofensa. E vamos deixar o nosso orgulho para o lado, vamos deixar os nossos sentimentos menos bons e esquecer, levar a vida mais leve. E tudo isso depende de nós. Nós estendemos o tapete por onde queremos passar, que pode ser de flores ou de espinhos. Depende de nós. Então, neste momento, nos ligando novamente à espiritualidade superior, vamos mentalizar todas aquelas pessoas que sabemos que estão necessitando de amparo, de tratamento, seja no seu corpo físico, campo mental e espírito. Adentremos os nossos pensamentos com todo esse amor deste momento também no hospital da nossa cidade, envolvendo cada pessoa que lá está, envolvendo os familiares também, que muitas vezes estão em casa, vibrando pelas pessoas doentes, que todos eles recebam essas bênçãos deste Evangelho. Vamos adentrar também ao presídio da nossa cidade, tocando os corações de todos aqueles irmãos que lá estão. Vamos envolver toda a nossa cidade neste momento com estes fluidos de luz, de paz, de saúde, envolvendo cada lar necessitado. E vamos chegar aos nossos lares, entrando essa luz, percorrendo todo o nosso lar, da frente ao fundo, fazendo uma limpeza, clareando, deixando leve. E esta luz também envolve todos os nossos familiares, nos envolve, fortalecendo para o nosso dia a dia. Agradecemos a esta espiritualidade que nos acompanha sempre, que possamos ter o merecimento de receber essas bênçãos, de saúde, de paz e até de cura, que possamos seguir a nossa caminhada conforme Jesus nos ensinou. E
toda vez que cairmos, que possamos ser fortes para levantar e seguir, e não desanimar. Fiquem em paz, que tenhamos uma noite abençoada e que Deus permaneça em todos os lares e que assim seja.